Olá, meus queridos alunos, nossa aula de número 2 do nosso curso de conjunção. Estamos em classes gramaticais e hoje veremos as conjunções coordenativas. Não está inscrito no canal ainda? O canal está te ajudando, está aproveitando as aulas do canal? Tem que se inscrever como forma aí, né, de retribuir a ajuda que o canal está te dando. O nome disso é gratidão. E a gente tem de ser grato na vida, com certeza. Já está inscrito? Pode curtir e compartilhar nas redes sociais. Dá joinha no vídeo aqui embaixo e me seguir nas redes sociais. Pode ainda fazer tudo isso que eu pedi. Ajuda e muito. E eu só tenho a agradecer. Pessoal, nós terminamos a aula passada com este quadro aqui, tá? E eu falei lá em relações lógicas de sentido. Eu nem gosto desse termo conjunção, eu tenho que explicar as conjunções, mas o mais importante no estudo das conjunções são as relações lógicas de sentido que essas conjunções vão estabelecer ligando uma oração à outra. O que são relações lógicas de sentido? Significa dizer que se eu colocar uma conjunção ali para ligar duas orações, aquilo tem que estar coerente. Tem que fazer sentido, tem que estar lógico. Não pode estar ilógico, incoerente e sem fazer sentido. E o aluno, quando ele está aprendendo, ele costuma ver sentido em tudo, né? Como eu falei uma vez, estava explicando ali explicando uma questão de conjunção. Daí a gente sempre vai ter uma, né, principalmente nas questões do Enem, né, que uma que é absurda, que não tem como o aluno colocar aquela lista ele estudou. Daí a menina me disse bem assim, pra mim todas são absurdas, eu até achei engraçado. Porque realmente, né, quando o aluno está começando a estudar, ele tem pouca leitura, ele não está acostumado com as conjunções, ele vai ver sentido em tudo, a gente vê sentido em tudo. Né? Então a gente viu na aula passada que, colocando mas aqui nessa estrutura, eu tenho uma relação lógica de sentido. Né? João estudou muito, mas não foi bem na prova. O que se espera de alguém que estude muito é que ele vá bem na prova, porém ele não foi. Então eu tenho uma relação, liguei as duas orações de forma bem lógica. Agora prestem atenção nisso aqui, ó. João estudou muito, não foi bem na prova. Prestem atenção, eu vou colocar uma conjunção ali. Quero que vocês leiam e me digam se tem uma relação lógica de sentido ou não. João estudou muito, portanto, não foi bem na prova. O portanto, a gente vai ver que dá ideia de conclusão, né? Tá certo ou tá errado isso aqui? O que vocês acham? Vocês veem lógica aqui? João estudou muito, portanto, não foi bem na prova. Conclui-se que o fato dele ter estudado muito é que ele não foi bem na prova. Não, pessoal, isso aqui tá ilógico. Esse, portanto, tá errado. Ele tá conectando, tá, mas de maneira ilógica, de maneira errada, sem sentido incoerente. Não tem uma ideia de conclusão aqui. Tá? Como é que ficaria lógico? Trocando as palavras. João estudou muito, portanto foi bem na prova. Né? Conclui-se que o fato de ele ter estudado muito é que ele foi bem na prova. Como é que eu sei que ele foi bem na prova? Porque ele estudou muito. Né? Então, se ele estudou muito, claro, portanto, foi bem na prova. Agora sim está coerente. Agora tem uma relação lógica de sentido. Porque eu troquei, coloquei, tirei o não e coloquei o foi. Né? João estudou muito, portanto foi bem na prova. Aquele não ali, né, não estava ligando direito com o portanto. Ele fecha bem com o mas, que daí dá uma ideia de adversidade. Mas não vai fechar aqui com portanto esse não. Eu tenho que tirar o não para deixar lógico, né, o texto todo. Então muito cuidado com isso, tá? Porque os alunos tendem a ver logicidade em qualquer conjunção que a gente coloca ali. Mais um exemplo, tá aqui, ó. João estudou muito, mas não foi bem na prova, tá lógico. João estudou muito, portanto não foi bem na prova, tá ilógico. João estudou muito, portanto foi bem na prova, tá lógico. Agora, outro exemplo, ó. Eu tenho que ligar com as conjunções de forma lógica. Olha aqui. João estudou muito porque não foi bem na prova. Tá certo ou tá errado isso aqui? Pelo meu rosto já viram, né? Tá errado. João estudou muito, como é que eu sei? Porque ele não foi bem na prova. Que estranho, né? Se ele estudou muito, ele tem que ir bem na prova. Né? Então isso aqui também está ilógico, pessoal. Está totalmente ilógico. Como é que ficaria certo? João não estudou muito. Como é que tu sabe? Porque ele não foi bem na prova. Né? Aí tudo bem. Agora sim eu tenho uma relação lógica de sentido, pessoal. Tá? Isso é relação lógica de sentido. Como eu disse, eu não gosto nem de falar em conjunção.
Por que não adianta vocês gravarem as conjunções? Porque existe o que a gente chama de polissemia conjuntiva. A mesma conjunção pode ter vários significados, vários sentidos, digamos assim. Pode relacionar a mesma conjunção, como, por exemplo, pode ser comparativo, pode ser causal, pode ser conformativo e assim por diante. As locuções conjuntivas também aí podem ser polissêmicas. É a mesma conjunção com vários sentidos. E os concursos vão fazer isso, eles não vão colocar um mas ali, né, que é adversativa. Concurso mais fácil, claro, dependendo do nível, vai colocar um mas ali, porque para souber daquele mas já tá bom. Mas um concurso nível mais avançado vai colocar ali um contudo, um todavia, né, pra te ver se você estudou mesmo e chegou até aquela conjunção. Tá? Então não adianta vocês gravarem e decorarem as conjunções, vocês têm que pegar as relações lógicas de sentido que elas podem estabelecer. Quais são as relações que a gente vai ver hoje? Relação de adição tem tudo a ver com soma, com adição. Adversidade, contrariedade, alternância, ideia de alternância. Os próprios nomes já dizem, conclusão é um... Tem que explicar para vocês o que é uma conclusão? Não, vocês sabem o que é uma conclusão. Uma explicação. Não tem como explicar, você já sabe o que é uma explicação. São as mais fáceis que tem. Então, né, além de saberem as relações lógicas de sentido, são as 5 que eu coloquei aqui, vocês têm que entender que essas relações lógicas de sentido aqui, né, dizem respeito a esse tipo de oração que a gente viu na aula passada. Né? As orações coordenadas, ou seja, tiramos aqui, eu tenho duas orações e essa não depende dessa e vice-versa. São orações independentes. Eu passo toda a minha informação aqui, passo toda a minha informação aqui. Dizer que eu tenho aqui orações coordenadas significa dizer que eu não tenho orações subordinadas, como a gente viu na aula passada. Tá? Então, ó, João estudou muito, João não foi bem na prova. Aí eu posso ligar com o conectivo que eu quero que dê a relação que eu quero passar. Tá? Então eu tenho aqui orações coordenadas e ali eu tenho a conjunção coordenativa ligando essas orações coordenadas. Tá? Pois bem, tá aí, as conjunções coordenativas que ligam aí, né, as orações coordenadas são todas essas, aditivas, alternativas, conclusivas e explicativas. Não se esqueçam, a oração é coordenada, mas a conjunção é coordenativa, tá? A gente vai ver cada uma delas, mas atentem para a relação lógica de sentido e não... Num primeiro momento, para quem não está acostumado, vai ter que gravar pelo menos uma das conjunções. Tá aqui, ó. Conjunções coordenativas aditivas, da ideia de adição, de soma, né? São todas essas aqui, quando estiverem dando ideia de soma, de adição. Quando estiverem relacionando logicamente com essa ideia de soma e de adição, né? E, nem, mas também, como também e bem como. Por que eu falei que não adianta gravar? Né? Ah, o mas é adversativo, paf. O mas junto com também já dá ideia de adição, né? Mas o mas sozinho vai ser sempre adversativo. Olha a ideia de adição que eu tenho aqui, a relação lógica de sentido entre uma e outra de adição. Maria não estuda e não trabalha. Não, ó, duas orações, estuda, trabalha, dois verbos, e eu estou dando uma ideia de adição aqui, de soma. Né? Aqui é a mesma coisa, Maria não estuda, mas também não trabalha. Ela não faz nem isso e nem aquilo. Né? E vou somando. Outro exemplo, agora com nem. Maria não estuda, nem trabalha, nem ajuda em casa. Maria está usando droga, só pode. Porque não faz nada. E é pedra ainda, né? Está desleixada, está jogada as drogas. Tá? Coitada da Maria. Então, pessoal, eu tenho aqui conjunções coordenativas aditivas. Peguem a questão aí, né, da relação lógica de sentido de adição. Vamos lá para as adversativas, que são todas essas, mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, contudo, e tem outras, né? Pode ter aí, vocês vão perceber, né, que tem locuções conjuntivas que podem dar ideia de adversidade, tá? Gravem pelo menos uma delas, a mais comum é o mas ali, né? Então, pessoal, o aluno que estuda mesmo, ele chega até aqui. Aliás, são as mais fáceis de gravar. Eu acho que é porque a vida é muito adversativa, né? A gente grava rapidinho isso aqui quando a gente começa a estudar. Comigo foi assim, os alunos gravam rapidinho também. Por que tem tanta, professor? Porque eu quero deixar o meu texto melhor, meu texto mais bonitinho, né? Então lá no primeiro parágrafo eu quero dar uma ideia de adversidade, eu uso um mas. No segundo parágrafo quero dar outra ideia de adversidade, eu uso um porém.
O terceiro eu uso um todavia e vou usando várias conjunções para não ter que repetir mas do início ao fim, né? Então isso é muito interessante de vocês fazerem também. Vocês têm que prestar atenção, né? Por exemplo, ó, tá aqui, Maria não estuda, mas trabalha muito. Ela não estuda, mas porém ela trabalha, né? Olha a relação aí de adversidade que eu tenho. E eu uso um mas ali, né? Poderia usar um porém, um contudo, um todavia, um entretanto, qualquer uma caberia, não precisa ser só um mas. Eu estou dando um exemplo com mas dá a ideia aqui de adversidade, tá? O professor que vai corrigir a prova de vocês num concurso, eu já trabalhei em escola e já corrigi redação de concurso também. Então lá no final do ano, né, você vai corrigir aquela prova final do aluno para ver se ele vai passar ou não. Você conhece o cara, ele batalhou o ano inteiro, ele é esforçado. Então eu vou ter que parar para... Será que é isso mesmo que ele quis dizer? Na relação lógica de sentido realmente é essa, a gente dá um jeito e tenta ali, né, ajudar o cara, porque o cara é esforçado também, se não é, ó... Né, bagunçou o ano inteiro. Os professores fazem isso, hein? Cuidado aí na escola você. Porque ele no final do ano lá não adianta estar precisando de arredondar, né, 0,1 para 6, que ele não vai arredondar. A gente sempre pesa como é que o aluno foi no ano inteiro. O cara esforçado, a gente viu que o cara, né, não vou fazer uma prova aqui pro cara... Não, o cara se esforçou, a gente passa. Agora, se não se esforçou, só bagunçou, pintou e bordou, desculpa, né? Aí depende muito do professor. Mas assim, pessoal, quando a gente conhece o cara, a gente vai parar para pensar, a gente está corrigindo lá no final de semana, vai até tarde corrigindo, né? Mas entrega e passa o cara. Né? Agora, num concurso, não. Corrigindo prova de concurso, você tem mais milhares para corrigir. Você não vai parar para tentar, será que foi isso mesmo que esse cara quis dizer? Não, tá nem aí. Primeiro que você não entende a letra, você já vai dando X para tudo quanto é lado, já roda o aluno lá no final. Você não, nem sabe quem é a criatura, pode ser até teu filho, né? E você não sabe. Pelo nome você vai saber, mas pela letra... Mas pode ser conhecido, você roda o cara. Mas enfim, cuidem quando forem fazer. Vejam a relação lógica de sentido, porque o professor que vai corrigir a redação de vocês não vai parar para tentar entender se vocês realmente conectaram de forma correta aquilo ali. Claro, ele vai ler, vai lendo, e de cara a gente percebe que está errado. Né? E ele não vai voltar, opa, o que ele quis dizer? Não, está errado, pá, X e pronto. Ele não vai ser impiedade. Tá? Por isso que é importante vocês terem essa relação lógica de sentido entre as orações. Maria quer estudar, porém não tem tempo. Pelo menos agora quer estudar, né? Mas Maria está muito sem vergonha aqui. Dá a ideia de adversidade? Dá. Ela quer estudar, mas não tem tempo. Só que quando a gente quer estudar mesmo, a gente acha um tempo. Né? O que vocês fazem da meia-noite às 6, que nem dizia uma professora minha? Mas enfim, dá uma relação de adversidade, relação lógica de sentido. Outra dica legal aqui é essa vírgula antes das coordenativas adversativas, tá lá, ó. Sempre haverá uma vírgula antes das coordenativas adversativas. Tem gente que coloca depois e não coloca antes. Já vai descontando ponto, tá? Sempre antes haverá uma, pode ser que tenha outra aqui, mas é uma outra estrutura que a gente vai ver lá em pontuação. Mas já gravem isso. Quando forem usar uma adversativa, coloquem a vírgula antes, tá? Não tem erro. Conjunções coordenativas alternativas dão ideia de alternância. Ou uma coisa ou outra. Tá lá, ó. Ora estuda, ora trabalha. Ou estudas, ou trabalhas. Ou faz uma coisa ou faz outra. Ora faz uma coisa, ora faz outra. Tá? Tem tudo a ver com a alternância. Vamos lá. As conclusivas, logo, portanto, então, por isso, por conseguinte, pois, depois do verbo, tá? Vai ser, porque pode ser explicativo, se pois também, por isso que não dá para gravar, né, a conjunção. E aqui os alunos são, pelo menos as provas que eu corrigi, eles erram muito aqui na questão da conclusão. João estudou muito, portanto, foi bem na prova. Ideia de conclusão, né, com certeza, tá? Concluí certo. Agora, eu fui ao cinema... Logo não vi o filme, fui ao cinema, portanto não vi o filme. Conclui-se que o que se espera de alguém que vá no cinema é que ele veja o filme, né? Esse logo está totalmente errado aqui, os alunos usam muito, eles fazem muito essa relação aqui. Ó, percebam? Eu fui ao cinema, logo não vi o filme, portanto não vi o filme. Mas foi no cinema, portanto caiu um tombo e desmaiou. Aqui eu tenho uma relação, na verdade, ó, de contrariedade. Eu fui ao cinema, mas não vi o filme por algum motivo. Agora tá certo, tá lógico. Aqui tá ilógico, né, pessoal?
E os alunos trocam muito, eles querem falar difícil, às vezes colocam por conseguinte lá, e da ideia de conclusão, querendo dar uma ideia de adversidade, né? E aí acontece isso aqui que vocês viram. Por isso que tem que gravar as relações lógicas de sentido. E as explicativas, que são essas aqui, ó. Coma todo peixe, pois está muito gostoso. Só estou dando uma explicação, né? E aqui trago um troféu para ele, porque ele merece. Também só estou dando uma explicação. São exatamente essas que vocês viram, tá, pessoal? A minha dica aqui, cuidem, né, da relação lógica de sentido. Não gravem as conjunções. Tentem prestar atenção nessas relações lógicas de sentido. Falei tanto isso, eu vou continuar falando e vou insistir nisso. Ah, professor, o pois, né, o porquê pode ser causal e explicativo. Exatamente por isso, né? Que eu quero, a gente vai ver depois quando a gente estiver vendo a conjunção causal, a diferença entre o porquê explicativo e o porquê causal, que causa os professores explicam lá vários macetes para você reconhecer. As bancas sabem desses macetes e vão fazer de uma forma que não esteja como o professor explicou lá. Não adianta vocês gravarem os macetes ou gravarem que a conjunção é isso, que a conjunção é aquilo, né? Não adianta gravar as conjunções. Tem que perceber as relações lógicas de sentido, pessoal. E aqui a gente vê se o cara realmente tem tino para lógica ou não. Porque a gente começa a entrar aqui já na análise sintática. Vocês vão perceber isso. A gente já está falando em oração, em verbo, em ligar orações. De certa forma, nós não estamos mais vendo lá cada sonzinho na fonética, não estamos vendo cada sílaba na fonética, não estamos vendo cada estrutura lá da prefixo, sufixo, nós estamos vendo cada palavra. Estamos na conjunção, mas já estamos falando aí de orações, como um todo. Então já estamos fazendo aí uma análise morfossintática, digamos assim, uma mistura de morfologia com análise sintática. Tá? Então já tem que acostumar com essa questão aí, né, de relação lógica de sentido, tá? Não está inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha nos vídeos e pode me seguir também nas redes sociais. A mim só resta agradecer.